o fundador do partido do Maduro é o líder do órgão responsável pela regulamentação eleitoral da Venezuela. E foi ele que foi lá e falou: Maduro ganhou. Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. E aí, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Nesse vídeo aqui, vou estar falando sobre política. Meu canal é focado em jogos, mas eu falei lá no vídeo do Nando Moura que vez ou outra eu trago alguma coisa relacionada à política ou alguma coisa que não necessariamente diretamente está falando de política, mas de alguma forma acaba caindo em política, como a questão da Choquei, que eu já falei aqui, e tudo mais. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco da hipocrisia da esquerda, quando falam que Maduro, alguns locais já estão querendo jogar o Maduro para a direita, falar que ele é de direita, coisa que não tem nada a ver. Inclusive, o pai dele fez parte de movimento trabalhista, que era do movimento bolivariano, e o próprio Maduro já fez parte de movimentos, não só movimentos políticos, como também fez parte partido de esquerda da Venezuela. Então, esse negócio de Maduro de direita é só mais um argumento tirado do meio do além, do brioco, para querer jogar as merdas que o Maduro está fazendo agora para cima da direita. Sem contar que o Lula sempre defendeu movimentos que pendiam muito mais para a esquerda, sempre defendeu Maduro sendo de esquerda, e quase impossível você ver um esquerdista falar bem de um cara de direita. Um cara do PT falar bem de um cara de direita, um cara que tem pendências para a direita, que o caminho vai mais para a direita. Você não vê petista fazer isso, é muito difícil. E aí o Lula, o mais petista que pode ter, defendendo Maduro, defendendo os regimes de Maduro, tem vídeos, eu vou estar trazendo os vídeos aqui, vou deixar aí vocês vendo os vídeos, defendendo Maduro, e agora algumas mídias de comunicação, alguns jornalistas querendo falar que Maduro é de direita. Conta outra, hipocrisia, mentira, a tal da fake news que eles adoram falar que os outros falam e fazem, que os opositores fazem. O que mais faz, o que a esquerda mais usa é fake news, é mentira. E aqui eu vou estar mostrando aí para vocês a hipocrisia não só desses jornalistas, como também mostrar aqui as defesas que o Lula sempre fez aí com relação ao comunismo, o fatídico vídeo onde ele diz que tem orgulho, ele se orgulha se for chamado de comunista ou socialista, ele prefere isso do que ser chamado de nas-faz e todas essas coisas. Porém, eu tenho aqui material que eu fiz pesquisa, separei, e também vou estar lendo um pouco, onde mostra e demonstra que o comunismo de Stalin, que era comunista, inclusive tem várias pesquisas aí, se você pesquisar tudo que eu vou estar passando aqui, se você fizer pesquisa básica aí no Google, vai chover fonte confirmando e falando que vai ter muito mais fonte falando que que o Stalin era comunista, e tem algumas falando que ele era socialista. Porém, a maioria diz que ele era comunista. Teve justamente aí uma certa aceitação, vamos dizer, do que o Bigodinho fez naquela época lá, onde acontecia aquelas atrocidades, ainda mais com os judeus, que vocês já conhecem, e vou estar passando aqui também tudo isso, inclusive o acordo que teve de não agressão entre Stalin e o governo, todo o mecanismo, todo o governo, toda a liderança do Bigodinho. E o cara se diz ser orgulhoso de ser chamado de comunista ou socialista, do que ser chamado daquilo. Porém, lá atrás, o próprio comunismo, própria União Soviética de Stalin, fez trâmite, ignorou o que aconteceu, o que estava acontecendo ali, naquele regime que estava acontecendo ditatorial. Inclusive o regime de Stalin também era ditatorial. Ele fez vista grossa porque estava acontecendo, não só isso, fez acordo com o Bigodinho, né, com o pessoal do Bigodinho, e mais, a União Soviética só se virou contra, e só lutou contra, só começou a guerrear contra
o regime do Bigodinho porque eles foram traídos. Eles foram traídos. O acordo foi quebrado e o Bigodinho foi atrás do Stalin. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. Bom, passado o vídeo aí, o fatídico vídeo, e também o fatídico vídeo do pronunciamento do Lully, e também as imagens e todas as pesquisas, eu vou estar aqui vendo com vocês fontes, mostrando fontes. CNN Brasil, na abertura do Fórum de São Paulo, Lula disse ser chamado de comunista. Ser chamado de comunista é motivo de orgulho. E tem aqui tudo, inclusive eu vou deixar aí algumas fontes aí, não sei se vou conseguir deixar todas porque é muita, mas eu vou deixar algumas para vocês mesmos estarem entrando e vendo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, disse nessa quinta-feira, 29, durante a abertura. Isso aqui, ó, foi dia 29/6/2023, ano passado. Em Brasília, que é motivo de orgulho ser chamado de comunista, para ele seria uma ofensa ser nomeado como Nassaz, Faz e tudo mais. Eu não vou falar a palavra aqui porque eu não sei. Pessoal, todo mundo fala que se você fala essas palavras no YouTube, pode dar merda pra você. Então, com relação a canal, com relação a várias coisas. Então, tá aqui, ó. Só vocês lerem. O que a esquerda adora chamar a direita. Porém, vocês viram aí muito bem que as coisas que Lula defende têm muito mais em comum com isso daqui do que o que eles hoje em dia julgam ser isso daí, né? Julgam ser, chamam de, mentem de, vivem falando de fake news, da tal da PL da censura, que eles querem passar uma PL aí que falam que não tem nenhum tipo de como posso dizer, que não tem lei na internet, que a internet é meio que terra que o pessoal pensa e que a internet é uma terra sem lei, que o pessoal comenta o que bem entende e que precisa ter algum órgão regulador, precisa ser regulamentada. Então eles querem passar essa PL com essa desculpinha. A hipocrisia deles, né? Também tem outra aqui, ó. Ó, Dino, Lula, fala de Lula sobre Dino. G1, Globo. Lula exalta Dino, diz que está feliz com o ministro comunista no STF. Aqui, ó, outra fonte, onde que diz a mesma coisa. São várias fontes, eu peguei algumas, mas se vocês pesquisarem sobre a fala dele, vai ter 1 zilhão de fontes, diversas fontes, inclusive de coisas que ele falou antes já. Mais uma fonte aí para vocês, com relação ao que eu já passei aí na tela, mostrando, né? Para mostrar, eu estou mostrando as fontes para vocês verem que tem fonte, mais de uma, não abri todas, mas tem mais de uma, sobre o que foi Stalin. Stalin, como eu falei, tem fonte falando que era comunismo, tem comunista, tem fonte falando que era socialista. É muito porque tem ideais que a maioria dos ideais pode baterem, mas pode ter boa parte de um pouco de outros tipos de ações que a pessoa faz, que o cara, o ditador ali fez, cometeu, que também pendiam para outro lado. Então fica nessa, ou era socialista ou comunista. Mas boa parte das fontes dizem que Stalin era comunista. E aqui tem uma das coisas que o Stalin fez, que foi o Pacto Germano-Soviético. O Pacto Germano-Soviético foi assinado em agosto de 1939. Ele pavimentou o caminho. Tem muita fonte falando sobre isso daí. É só vocês pesquisarem. O caminho para a invasão e ocupação conjunta da Polônia pela Alemanha nazi e pela União Soviética em setembro daquele mesmo ano. O pacto foi um acordo de conveniência entre os dois grandes e amargos inimigos ideológicos. Ou seja, ele fez pacto. Ah, mas era inimigo ideológico. Beleza.
É o seguinte, você é inimigo do cara. Você é inimigo de um ditador, de um arrombado que tá matando inocente, que mata inocente, que fala que causou a porra do Holocausto. Você vai fazer pacto com essa porra? O cara fez pacto. O cara era um comunista, a maioria diz que é comunista, mas podia ser socialista. De qualquer forma, o Lula falou dos dois. E o cara fez pacto com o nas, faz, chás, traz. Que a esquerda, inclusive o Lula, o PT adoram ficar apontando o dedo e falando que a direita que não sei quem que o opositor sem ter prova nenhuma, porque é mentira. Eles falam esse tipo de coisa, eles dão a entender esse tipo de coisa que os opositores são faz, sem mostrar porra de prova nenhuma. E quem fez isso foi o comunista do Stalin. Hipocrisia é foda, né, velho? Ele permitia que a Alemanha e a União Soviética criassem esferas individualizadas de influência na Europa Oriental. Ao mesmo tempo em que as duas potências prometiam não se atacar por 10 anos. Cara, se você vê que um filho da puta é um ditador, é um merda, você não quer deixar de atacar. Você quer se unir com os outros pra atacar esse cara. Ai, mas era pra ele não acabar se dando mal. Cai por baixo, sabe por quê? Porque Stalin, porque o Bigodinho traiu ele. O Bigodinho claramente não era um cara confiável, era um arrombado. E o cara foi lá, fez um pacto com o cara, juntou os oficiais dele ali, fez um pacto, fez um acordo com um arrombado que ninguém ali podia confiar. Tava claro que não podia confiar. E ele achou que ia acontecer o quê? Claramente, ele foi nesse acordo aí porque ele achou que ele ia ganhar alguma coisa com isso. Mas acabou se ferrando. E por conta disso, depois que ele foi caçado pelo Bigodinho, né? O Bigodinho mandou os bombardeios dele bombardear atrás do Stalin e ir para cima do Stalin. Aí depois ele se virou contra e a União Soviética começou a atacar né? Porque antes disso estava fazendo acordo. Ao mesmo tempo, 10 anos. Entretanto, apenas 2 anos após sua assinatura, Bigodinho lançou uma invasão contra a União Soviética. E aí me aparece o Lula falando que prefere ser chamado de comunista, socialista, do que, sendo que os caras, essas duas vertentes aí são vertentes que lá atrás fizeram isso aí que vocês estão vendo aí, ó. Essa aqui eu acho que não é dual. Pacto Germânico Soviético, também chamado de Pacto de Não Agressão e de Pacto Molotov-Ribbentrop. O Pacto Germano-Soviético foi assinado entre alemães e soviéticos antes da Segunda Guerra Mundial. O Pacto Germânico Soviético foi assinado entre a Alemanha nazis e a União Soviética em 23 de agosto de 1939, 9 dias antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se foi 9 dias antes da eclosão da guerra, ele já sabia das merdas que o Bigodinho fazia. Ele já sabia do que aquele regime estava fazendo. Porque 9 dias depois estourou a guerra, porque durante muitos meses e muito tempo já vinha se vendo o que estava acontecendo ali, as atrocidades, holocausto, perseguição, as merdas já estavam tão espalhadas pelo regime ali do Bigodinho, que já não tinha mais como esconder, estava saindo para todo canto do globo. Então o que aconteceu? 9 dias depois desse acordo já estourou a guerra. Então já sabia-se. E essa guerra estourou por conta disso, por causa que não tinha mais como esconder. Então ele já sabia das atrocidades, das merdas que o carinha ali do lado fazia. No pacto, as duas nações se comprometeram a não se atacar. É isso.
Ele falou assim, ó, eu vou fazer vista grossa pro que você tá fazendo, mas aí você não me ataca também, beleza? Você não me ataca também. E se você ganhar um territóriozinho ali, aqui, dá um pra mim aí, né? Esse território aí também pode ser, era meu, era pra ser meu também. O que aconteceu com isso aí de não ser atacado? O Bigodinho traiu o Stalin e mandou os bombardeios, como eu já falei aqui. Outra fonte para vocês aí. E aqui já vai ficar para depois dos próximos conteúdos que eu vou passar. Tem mais um vídeo aí que é o vídeo do Lula defendendo o colega dele, trazendo aqui imagens do colega dele vindo aqui pro Brasil e tudo mais. Que é outra merda aí que o Lula vem falando muito. Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. E bom, não é novidade para ninguém que o Lula tem respeito pelo Nicolás Maduro, defende, sempre passando pano ali, rasgando uma seda, trouxe o Nicolás Maduro para o Brasil com condolências, com condecorações, né? Apertou a mão do cara, a Janja estava lá do lado sorrindo, tirando foto. Não é novidade para ninguém. Vocês viram aí, mostrei os conteúdos aí que eu separei. Vou estar mostrando também fontes agora com relação a isso. As fontes, essa é uma das fontes que eu peguei, vou estar mostrando outras também aqui no vídeo, porém não todas porque é muita. Ó, Lula recebe Maduro nesta segunda-feira com honras de chefe de Estado. Honrarias. Além da reunião bilateral, o presidente da Venezuela assinará acordo com o Brasil e será recebido em um almoço no Itamaraty. Ele lidera país sob regime autocrático e sem liberdades fundamentais. Então, né? Esta é a primeira visita de Maduro ao Brasil desde 2015. Em 2019, ele foi proibido de entrar no país pelo ex-presidente Bolsonaro, do PL. Agora é recebido no Brasil com honras de chefe de Estado. Então tá aí, né? Tá aqui. Aperto de mão, fotos, para vocês verem que ele sempre esteve de acordo com o que acontece na Venezuela. Ele nunca negou apoio a Maduro, apoio ao regime do Maduro, nem nada do tipo. Tá lá, ó, cumprimentando Maduro. Não só tem cumprimentando, como eu passei os vídeos aí, conteúdo, tudo mais, dele dando uma rasgada de seda aí, pro que acontece lá com relação ao regime do Maduro. Tem falas dele, então não é só uma imagem de aperto de mão. Ó, fonte, Mundo de Educação, UOL. Nicolás Maduro é um político venezuelano reconhecido como o atual presidente da Venezuela, estando na função desde 2013, quando Hugo Chávez, ou então presidente, morreu de câncer. Maduro ingressou na vida política na década de 1990 e está à frente de um governo bastante polêmico. Ele é acusado de ter arrastado a Venezuela para o caos político, social e econômico em que o país vive atualmente. Crise econômica que gerou uma crise de fome, tem toda a merda que ele fez, né? Aqui tem as origens dele. O pessoal aí, um pessoal que anda falando que é de direita, anda jogando ele para conta do pessoal de direita, né? Para nossa conta. Tá aqui, ó. Resumo de Nicolás Maduro. Político venezuelano que para ocupar a presidência em 2013, oriundo de uma família pobre. Maduro trabalhou como motorista de ônibus e ingressou na política na década de 1990. Teve importantes cargos nos governos de Hugo Chávez, chegando a ser vice-presidente. Foi eleito presidente em 2013 após a eleição disputadíssima. Mantém um governo criticado por ser corrupto e autoritário. Origens de Nicolás Maduro.
Caracas, capital da Venezuela, 23 de 1962. Seus pais chamavam-se Nicolás Maduro Garcia e Teresa de Jesus Mouros. Por causa do pai, Maduro teve contato com movimentos trabalhistas. E isso me parece muito com algo que é de esquerda, né? A esquerda chega geralmente nos proletariados, no pessoal que trabalha, e ali começa a crescer aquele movimento um movimento meio que se fosse revolucionário, né? Dadas as devidas proporções de épocas e tudo mais. Hoje em dia não é a mesma coisa do que antes, mas geralmente é assim que se vê, que geralmente a esquerda domina esse pessoal. É ali que eles mais ganham poder. Que houve a ingressar da militância. Esse negócio mais detalhado de política eu não quero entrar em questão aqui, porque não é o que eu quero, o intuito do vídeo, mas eu posso trazer outros vídeos dependendo do feedback. O que levou a ingressar na militância durante a sua juventude. Durante alguns anos de sua vida, Nicolás Maduro trabalhou como motorista de ônibus no sistema de transporte coletivo de Caracas. Foi nesse cargo que ele deslanchou na sua atuação da militância, uma vez que foi líder do Sindicato Defensor dos Direitos Trabalhistas dos motoristas de ônibus. Isso aqui é algo muito esquerda, velho. Não adianta falar que não é direita isso aqui, cara, não é. Geralmente esses caras lutam contra o patrão, contra a burguesia e tudo mais. Sua atuação enquanto líder do sindicato trouxe-lhe envolvimento, que eles dizem, né? Envolvimento com política venezuelana no início da década de 1990. Nesse período, Maduro ingressou no movimento bolivariano, Revolucionário 200 e o MBR 200, e também foi apresentado a Hugo Chávez. Em 1992, Chávez e outros militares esquerdistas organizaram um golpe contra o presidente venezuelano na época, Carlos Pérez. O golpe militar foi um fracasso, Hugo Chávez e outros militares golpistas foram presos. Maduro participou ativamente dos protestos que exigiram a libertação de Chávez e seus companheiros. Maduro seguiu ativo na militância de esquerda, e foi um dos responsáveis pela fundação do movimento Quinta República, MVR, partido que lançou Hugo Chávez como candidato à presidência em 1998. O resultado do pleito foi a eleição de Chávez. A partir desse momento, Maduro se envolveu oficialmente com a política venezuelana. E tá aí a fonte. Para quem for falar que Maduro é de direita, o cara está fazendo uma fake news, uma mentira. Entendeu? O povo gosta de falar de fake news, mas usam muito. Tem uns jornalistas e tem um pessoalzinho aí que anda pegando Maduro assim, ó, e jogando pro lado da direita, sendo que a porra do cara que o papai Lully, que os caras tanto lambem as bolas, tá defendendo a porra do Maduro, velho. Não faz sentido. Se Maduro fosse de direita, cara, nunca que o Lula ia cumprimentar Maduro, nunca que o Lula ia falar tão bem assim de Maduro. O Lula é um petista fervoroso, velho. Fervoroso. Todo mundo que é de oposição ele chama de extrema direita. Ninguém é direita, todo mundo é extrema direita. Aqui, ó. Mais uma fonte aí que fala sobre a União Soviética, o que eles faziam, né? Comunismo, socialismo, seja lá como você identifique. Fui presa por contar uma piada. Os milhões enviados a campos de concentração soviéticos. BBC. Soa ridículo, diz hoje a professora de história aposentada sorrindo, mas era a única prova que eles tinham contra mim. No campo de trabalho, ela foi obrigada a construir trilhos de trem em locais onde as temperaturas chegavam a menos 56 graus. A pessoa morre assim, velho. Morre. Não sei como ela sobreviveu. Então tá aqui, ó, mais uma fonte aí sobre o que foi aí o regime de Stalin, para vocês verem. Aqui também tem algumas fontes que falam sobre socialismo versus stalinismo, para vocês verem aí do que eu tô falando, que tem fonte pra caralho. E outra fonte, toda a matéria, stalinismo foi um regime totalitário de caráter comunista, ocorrido na União Soviética, e aqui fala. Aqui fala sobre a Wikipédia, né? O pessoal fala que não dá para confiar, mas tem algumas coisas que até dá. Vocês viram aí, eu estou mostrando várias fontes, todas elas estão dizendo: foi um revolucionário comunista e político soviético.
outra fonte. Quem foi Joseph Stalin, um monstro de aço? Derrotou o Hitler. Ele derrotou, né? Essa aqui já dá pra ver que é bem de esquerda. Foi ele, não foi os aliados, não, né? Não foram os aliados, foi ele que derrotou. Bigodinho transformou um país agrário em... Mesmo os caras passando um paninho ainda falando que ele derrotou, sendo que não tem nada a ver. Ele sozinho é um bosta, não ia derrotar porra nenhuma, saiu correndo com o rabo entre as pernas quando o Bigodinho foi atacar ele lá. Aí depois ele recuou e atacou porque viu que os aliados, os Estados Unidos, estavam começando a destruir o Bigodinho e ele se enfiou lá no meio para ganhar alguma coisa, né? Ao mesmo tempo construiu campos de trabalho forçado e matou milhões de pessoas. Até uma página aí que deu uma passadinha falando que ele derrotou um dos caras aí que foram... Esse é um dos opositores aí. E ele foi sequestrado. Outra fonte aí das merdas que acontece lá. A ONU denuncia a prisão até de crianças na Venezuela e cobra transparente. Agenda do poder. Outra fonte. A ONU denuncia a prisão de centenas de venezuelanos, inclusive crianças, nos protestos que ocorrem em 17 protestos ocorrem em 17 dos 24 estados. Ao menos 7 mortes relacionadas às eleições na Venezuela ocorreram desde hoje de 28. Novos protestos foram convocados. Tá aí. A democracia aí, ó. Outro. Número de mortes em protestos na Venezuela. G1 Globo. Para 12. Aumenta para 12. ONG relata mais de 20 mortes. Terra. Poder. Sobe 13. Em atos na Venezuela. Sobe para 3 o número de mortes em atos na Venezuela. Diz ONG. Cara, o que está acontecendo aqui? Vai mostrar toda a hipocrisia e mentira que esse pessoal aí, PT, esquerda, gostam de fazer e apontar o dedo falando que é a extrema direita, porque não existe direita, é só extrema, tá mentindo, fazendo fake news quando fala sobre os regimes que acontecem e tudo mais. A hipocrisia deles, dependendo do que acontecer aqui, para mim, o Lula vai ser muito afetado. O governo Lula já está sendo afetado pelas coisas que ele fala e pelo que está acontecendo, e vai ser muito mais ainda com isso daqui, dependendo do que vai acontecer aí nos próximos dias. Maduro diz ter prendido 1.200 pessoas após protestos e que as enviará para prisões de segurança máxima. Aí. Lula que rasgando a seda. Exclusivo, esposa de opositor sequestrado, CNN diz a CNN que sofreu ameaças do governo Maduro. Então, cara, tá aí bem evidente, é só pesquisar, não tem só essas fontes, tem várias. Venezuela expulsa embaixadores de 7 países da América Latina. Vou estar tentando deixar todas as fontes aí, eu não sei se vou conseguir estar deixando todas as que eu pesquisei, porque não tem como, é muita. Pelo menos aqui eu não abri todas, mas tem muita. Vou estar deixando aí. Esse daqui, antagonista. O que é CNE e quem compõe o órgão eleitoral que detém as atas. Agora, vou ler aqui com vocês vão ver de quando que é isso aqui, ó. 1/8/2024. Carta Capital. Vocês vão descobrir como que é aí o TSE. Vamos ver como que funciona o TSE deles, que é a Justiça Eleitoral lá da Venezuela, seria o CNE. O TSE deles é o CNE. O único órgão que tem poder para divulgar tais dados é o próprio CNE. Ou seja, o CNE é os caras que divulgam quem foi eleito ou não. Só esses caras podem fazer isso. Diferente daqui, a eleição lá, os caras não vai ver numa telona as porcentagens subindo e descendo. Não é assim. Lá é tudo às escondidas. Aí vem um cara e fala o resultado. Simples assim. Então, e justamente é isso que o povo quer ver. As atas seriam o resultado da votação ali, que os dados do resultado. Para mim, esse negócio da ata tá demorando para sair, pode significar duas coisas. Ou eles estão tentando mexer ali, dar o jeito deles, suando para tentar alterar, fazer alguma coisa com as atas, ou eles estão tentando dar fim. Uma das duas coisas. E para mim pode ser as duas também.
Mas pode acabar sendo uma dessas duas coisas aí acontecendo. O labirinto eleitoral, o CNE, tem seus poderes definidos pela Constituição venezuelana, que consagra, ao menos formalmente, a sua autonomia. Ele surgiu com o objetivo de formar um regime democrático mais participativo, missão que o antecessor de Maduro, Hugo Chávez, tentava destacar. O órgão é composto por 5 membros e a forma como esses integrantes eram e são distribuídos sempre foi objetivo de disputa política. Com maior ou menor influência ao longo do tempo, o chavismo nunca deixou de ter maioria entre os membros que chancelam as regras eleitorais na Venezuela. O regime do Maduro tá cuidando da porra do TSE deles, do CNE deles. Simples assim. O Maduro tem o domínio de tudo ali com relação à votação. Para entender quem é quem no CNE venezuelano é preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente para abril de 2023, quando Tibisay Lucena chefiou o órgão por mais de 15 anos, faleceu. Com o país castigado por mais um capítulo da crise política, coube ao CNE mediar negociações entre o governo Maduro, a oposição e a comunidade internacional. A direção atual, eleita pela Assembleia Nacional, é composta por 3 membros chavistas e 2 de oposição, ou seja, a maioria é do regime. O manda-chuva do órgão é o presidente Elvis Amoroso. Coube a ele, por exemplo, anunciar o resultado do último domingo. Quem que anunciou o resultado? Elvis Amoroso. Agora vocês vão saber quem que é esse cara. Histórico militante chavista. Amoroso foi um dos fundadores do Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, que é presidido por Maduro. O fundador do partido do Maduro é o líder do órgão responsável pela regulamentação eleitoral da Venezuela. E foi ele que foi lá e falou: Maduro ganhou. Democracia relativa, né? Outros 2 nomes importantes do chavismo no CNE são Carlos Quinteiro, vice-presidente, e Rosalba Gil Pacheco, presidente da Comissão de Regime Eleitoral. O primeiro já foi alvo de sanções dos Estados Unidos em razão da sua ligação com supostas irregularidades eleitorais. Já Pacheco, que é advogada, atuou na militância do PSUV. João Carlos Delfino e Jaime Nogal, que fecham a lista, são respectivamente membros da Comissão de Registro Civil e presidente da Comissão de Participação Política e Financiamento. Eles não têm relação com o grupo político de Maduro, tendo sido no passado mais próximos a diferentes forças de oposição na Venezuela. Agora, para mim, três caras do regime e 2 fora do regime. Para mim, na minha opinião, esses 2 aí, eles não têm poder nenhum, controle nenhum sobre nada. Porque de 2 umas, ou eles precisam fazer, ou eles fazem vista grossa para continuarem lá, para continuarem tendo o que tem e tendo segurança, ou eles fazem parte do regime, só que escondidos por debaixo dos panos. Ou seja, eles podem estar sendo, eles podem ali estar prezando pela segurança deles, eles sabem o que pode acontecer com eles. Se esses 2 únicos dos 3 ali, dos 5, 3 são do regime e 2 não, esses 2 únicos sabem o que pode acontecer com eles se eles vierem e falarem contra, ou eles podem acabar sendo fazendo parte ali por debaixo dos panos. Uma dessas 2 coisas pode acabar acontecendo. Então, com relação a essas atas, está demorando. Por que será, né? Por que será que está demorando tanto? Para quem quiser estar vendo. Para mim, isso aqui pode ser a derrota do Lula. Pode acabar com o governo Lula, dependendo do que vai acontecer aí pela frente. Eu falei aqui em casa, tinha 2 ou 3 alternativas. E só numa delas o Lula conseguiria sair de tranquilo. Que seria o Maduro perder e sair com o rabo entre as pernas. E para mim, o mais difícil seria isso. As outras 2, uma aconteceu. Que é o Maduro ganhar, só que daquele jeito. E a outra seria o Maduro perder e usar o exército ali para fazer um golpe, para tentar aplicar um golpe, dominar todo mundo ali e foda-se, não vou sair. As outras 2 alternativas, o Lula ia se dar mal. Na terceira, o Lula ainda ia conseguir sair com... Ainda ia ter coisa sobre o Lula, só que bem menos do que agora, né? As outras 2 ele ia se fuder de qualquer jeito. E isso eu falei aqui em casa.
Isso eu falei aqui em casa. Quando estava lá ocorrendo as eleições lá na Venezuela. Isso aqui pode destruir, acabar, dependendo do que vai acontecer nos próximos dias. Porque ele rasga a seda pro Maduro, ele rasga a seda pro regime do Maduro, porque acontece, vive rasgando seda pro comunismo e socialismo. Isso tudo aqui engloba todas essas rasgações de seda dele, esse tipo de ato que o Maduro está fazendo, está tendo. Inclusive, a questão dele falar que já defender a Venezuela, a esquerda no geral, boa parte da esquerda, do PT, o Lula, sempre defendendo ali a Venezuela, falando que ali está tudo bem, que não tem nada, que é a extrema-direita fazendo fake news, porque para eles não existe direita, só a extrema-direita. Então é a extrema-direita, para eles é essa extrema-direita fazendo fake news, mentindo, que não sei o que. Aí vem falar de pele de censura, vem falar as merdas que eles sempre falam, sendo que eles também mentem. E mentem sobre os outros tá mentindo. Falam que os outros estão mentindo quando muitas vezes essas mentiras não são mentiras. São coisas que tem dados na internet. Só pesquisar, tem vídeo. Então, isso aqui, para a esquerda, é um calo no pé daqueles abertos, daqueles feios. Inclusive tem aquela frase: fala tão bem da Venezuela, mas não vai morar lá quando tem chance. Vai morar no EUA, nos Estados Unidos, vai morar em outros países aí. Vai para a Europa, em algum país da Europa, mas não vai morar em Cuba, não vai morar em Venezuela. Por que será que tem essa frase? Porque esse pessoal vive falando que lá não tem nada demais. E bom, é isso. É isso que eu queria trazer no vídeo. Não deixa de deixar se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve. Dá ânsia, dá náusea. Só de começar a falar sobre essas porra, mas não tem como não falar sobre esse tipo de acontecimento, sobre esse tipo de coisas aí que estão em volta política. E bom, é isso aí. Então, se quiser mais vídeo desse tipo, comenta aí, deixa o like, compartilha, deixa o seu feedback positivo. Senão, eu sei lá, velho. Pra mim trazer vídeo de política nesse canal é raro demais. É raro demais. Geralmente, quando eu falo que tem de alguma coisa e tem alguma relação com política, é tipo caso de Choquei, caso de sei lá o que acaba tendo a ver com política, porque por baixo dos panos ali tem ideologia envolvida. Então, para vocês verem mais vídeos como esse assim, de política, que é difícil eu vir falar sobre a política mesmo, vai depender do feedback. No mais é isso. Valeu, falou.